Fala, gente boa! Bom, as primeiras gravuras, né, do vídeo, tá, serão duas fotos, né? Ambas as fotos são da Rua do Príncipe, tá? Essa primeira foto que eu mostrarei a vocês, né, é uma foto atual entre aspas, né, porque ela é uma foto de 2001, tá? Acho que vocês estão enxergando até bem demais, né? E a outra foto, né, a qualidade, como vocês podem perceber, a qualidade dela não é lá essas coisas, né? Essa outra foto, ela foi tirada em 1890. Repetindo, essa foto aqui ela é de 1890, então já faz um bom tempo, né? Não sei se vocês estão percebendo, mas lá no fundão da Rua do Príncipe, vocês podem enxergar, né, podem perceber que é um prédio, tá? Esse prédio que eu acredito que vocês estão vendo, já perceberam, que fica lá no fundão da Rua do Príncipe, tá? Nesse local hoje existe aquele casarão antigo que fica ao lado da agência central do Banco do Brasil, ali na Rua Luiz Niemeyer, tá? Na época em que essa foto foi batida, esse casarão, né, esse prédio, onde hoje existe o casarão ali do lado do Banco do Brasil, né, ali era a sede da Câmara de Vereadores, né? E a outra foto, né, que eu mostrarei a vocês, né, será também uma foto recente, entre aspas, né, uma foto de 2001 também, né? E dessa vez essa foto aqui, né, essa foto aqui, tá? Essa foto maior que vocês estão vendo, como vocês obviamente já puderam perceber, é a foto do Zoo Botânico, né? Mas vocês estão perguntando, mas o que a Rua do Príncipe tem a ver com o Zoo Botânico? O que a cara tem a ver com o pé, né? Bom, eu tinha dito isso na semana retrasada, 2 semanas atrás, né? Eu contei um pouco da história do Jacob Miller, né, que era um imigrante suíço, que chegou a ser eleito vereador, né? Ele seria um dos 7 primeiros vereadores da história de Joinville. Ele foi eleito em 1868, né? E antes mesmo de ele tomar posse, ele acabou renunciando ao cargo, né? É bom que se diga que naquela época, vereador não recebia salário, né? Até parece hoje, né? Mas voltando a falar sério, tá? Isso acabou gerando uma pergunta, né? Uma pergunta que vem agoniando e angustiando o mundo, né? Inclusive um monge budista, né, que mora lá no alto da montanha, lá nos cafundós da Mongólia, ele está perguntando, né? Mas afinal de contas, se o Jacob Miller ele acabou renunciando ao cargo, então quem acabou entrando no lugar dele, tá? Bom, a resposta é justamente, na verdade já dei essa resposta no vídeo anterior. O cara que acabou entrando no lugar, que acabou exercendo a vereança, né, isso entre 1869 e 1874, que é a data em que terminou esse mandato, né, foi justamente o Friedrich Jordan, o popular Fritz Jordan, né? Aquele cara que eu tinha dito no vídeo anterior que se tornou famoso, tá? Bom, e surge aquela pergunta inevitável, né? Mas afinal de contas, né, já que o Fritz Jordan ele acabou exercendo o cargo de vereador, então o que ele fez como vereador? Qual foi o trabalho dele, né? Na vereança, né? Bom, ele ali por volta de 1869, 1870, Joinville sofria com a falta d'água. Na verdade, né, na ausência de um sistema de captação e distribuição de água, as pessoas, né, elas utilizavam como a fonte de água potável o rio Cachoeira e, em menor escala, o rio Matias, né? Bom, os vereadores eles acabaram formando uma comissão, né? E essa comissão ela acabou sendo encarregada justamente de encontrar uma solução para esse problema, né? Bom, e qual foi a medida, a que conclusão esse grupo de vereadores, né, eles acabaram chegando, né? Bom, eles decidiram criar um sistema de captação de água, tá, a partir daquele riacho que eu acredito que todos vocês, ou se não a grande maioria de vocês conheça, né, que é aquele riozinho que desce, né, a Rua Pastor Guilherme Hall, que é aquela ruazinha, que é a ruazinha da RBS do Jardim Zoobotânico, aquela rua que acaba subindo, né, o Morro do Boa Vista, tá? Então a partir desse riozinho, tá,
que eu estou mencionando, aquele riozinho da Pastor Guilherme Hall, tá? É que surgiu o primeiro sistema de captação e distribuição de água da história de Joinville, tá? Então a água, ela era captada desse riacho, tá? E havia uma canalização, essa água ela era canalizada até a região central de Joinville, tá? Caso não esteja enganado, havia um poço, tá? Uma bica d'água, onde hoje é a rua Princesa Isabel, tá? Naquela época, a Rua Princesa Isabel, ela tinha o nome de Cachoeira Strass, né? Ou seja, Rua Cachoeira, tá? Inclusive, em um vídeo bem recente, eu até contei um pouco da história da Rua Princesa Isabel, né? Bom, justamente o nosso amigo Fritz, o Friedrich Jordan, né? Ele fazia parte dessa comissão, desse grupo de vereadores que acabaram resolvendo, né? Mesmo que não totalmente, esse problema da distribuição de água, né? Da falta d'água em Joinville, tá? Mas o Fritz Jordan, ele só fez isso, ele só fez parte desse grupo de vereadores? Não. O Fritz Jordan, tá? Ele seria vereador em mais duas ocasiões, tá? A segunda vez em que ele foi vereador foi durante um período bem curto, entre outubro e novembro de 1877, tá? E a terceira e última vez em que ele foi vereador, tá? Foi entre 1881 e 1883, tá? Nessa terceira eleição, no caso, essa eleição que houve em julho de 1880, entre os dias 1º e 2 de julho de 1880, o Fritz Jordan, ele acabou recebendo 46 votos. Coincidentemente, naquela eleição de 1868, essa foi a mesma quantidade de votos que ele acabou recebendo, 46 votos, né? Bom, como eu disse ainda há pouco, né, nas duas primeiras vezes, né, em que ele foi vereador na condição de suplente, né, ele entrou como suplente, e nessa eleição de 1880 ele foi realmente eleito vereador, tá? Bom, nesse segundo mandato em que ele foi vereador, entre outubro e novembro de 1877, tá? Houve um caso bem curioso, tá? Bom, na época, Joinville tinha 9 vereadores, tá? Desses 9 vereadores, 5 deles votaram um projeto, tá? Que era o seguinte: esse projeto, que acabou se tornando uma lei, que foi essa lei que foi baixada em fevereiro de 1877, essa lei determinava que haveria dois tipos de valores, tá, para o mesmo imposto. E que imposto era esse? Tá? Era o imposto sobre a carroça. Então, eu sou dono de uma carroça, tá? Eu pagaria 3 mil réis de imposto por ter essa carroça. Vamos supor que eu fosse proprietário de uma carruagem de luxo, tá? Eu teria que pagar um valor de 8 mil réis pela minha carruagem, tá? Então havia valores distintos. Uma carruagem normal, repetindo, pagava 3 mil réis e o proprietário de uma carruagem de luxo pagava 8 mil réis. Só que o governo de Santa Catarina, da então província de Santa Catarina, ficou fulo, ficou pé da vida com essa decisão dos vereadores de Joinville, porque isso ia contra uma decisão de uma instância superior, no caso, os deputados provinciais, né? O governo de Santa Catarina. O governo de Santa Catarina, ele acabou criando o imposto da carroça, tá? E independente de você ter ou não uma carruagem de luxo, o valor era o mesmo. Você pagava 8 mil réis de imposto, tá? Em função desse descumprimento, dessa determinação do governo de Santa Catarina, né, de se cobrar valores diferentes, né, de acordo com a qualidade, né, da carruagem, tá? Esses 5 vereadores que votaram a favor desses valores distintos, né, de 3 mil réis e 8 mil réis, eles acabaram sendo suspensos pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina, né, por um mês. Então esse foi o castigo que esses cinco vereadores receberam. Durante um mês, o mandato deles ficou temporariamente cassado. E foi nessa ocasião que o Fritz Jordan, ele acabou entrando, né, na condição de suplente e acabou exercendo a vereança durante apenas um mês, repetindo, entre outubro e novembro de 1877, tá? Desculpem, né?
O Fritz Jordan, ele nasceu no dia 7 de dezembro de 1834 e em 1883, 4 dias depois do aniversário dele, tá? Ele acabou indo, infelizmente, ele acabou indo a óbito aos 49 anos de idade. Então ele morreu relativamente, morreu novo, né? Muito novo, morreu muito antes do tempo, né? O Fritz Jordan, né? Algo que eu estava me esquecendo, ele era comerciante, tá? Em 1872, ele acabou recebendo a patente de capitão da Guarda Nacional, que era uma corporação que em certa época chegou a ser mais importante até do que o exército brasileiro, né? E as pessoas mais ricas, né? As pessoas mais influentes, né? De cada cidade, eles acabavam recebendo alguma patente dentro de oficial da Guarda Nacional. E esse foi o caso do Fritz Jordan, né? O Fritz Jordan, ele também chegou a ser delegado de polícia, né? Inclusive eu tenho uma foto aqui para vocês, né? Essa foto aqui, ela é uma foto de 1883, né? É uma foto de São Bento do Sul. Sim, o que vocês estão vendo, essa foto aqui, repetindo, essa foto ela é de 1883, tá? E é uma foto de São Bento. Então, São Bento já foi dessa maneira, tá? Ao contrário do que as pessoas imaginam, né? Pensam, imaginam, São Bento não foi fundada por alemães, tá? Os fundadores, né, eram 141 pessoas, 141 imigrantes, né? Todas esses 141 fundadores, né, de São Bento, eles eram procedentes do que hoje equivale à República Tcheca. Na época, isso em 1873, que foi a época da fundação de São Bento, essa região que equivale hoje à República Tcheca, ela fazia parte do Império Austro-Húngaro. Então, repetindo, os fundadores de São Bento, ao contrário do que se pensa, eles não eram alemães, eles eram austro-húngaros, né? Para ser mais exato do que o que é equivalente hoje à República Tcheca. Então, eram os Zipper, né? Os Stieber, os Robar, né? Os Dufek, enfim, né? Então, todas essas famílias, ao contrário do que se pensa, eles não eram alemães, tá? Bom, mas o que tem a ver São Bento com o nosso amigo Fritz, tá? O que uma coisa tem a ver com a outra? Bom, como eu tinha dito no vídeo da semana passada, até cheguei a mencionar na semana passada, houve um período de 1876 até 1884 que São Bento ela chegou a pertencer a Joinville. Nesse período que eu acabei de mencionar, de praticamente 10 anos, né? De 1876 até 1884, São Bento foi uma freguesia de Joinville. Uma freguesia seria equivalente hoje a um distrito, né? Bom, a princípio, tá, esses moradores, né, esses moradores de São Bento, né, a única fonte de renda que eles tinham era a agricultura. Só que entre 1876 e 1877, né, houve uma geada e em seguida houve uma sequência de pragas, né? E essas pragas, né, esses fatos que eu estou mencionando, eles acabaram arruinando as lavouras, né? Então, qual foi a solução, né, encontrada para salvar esses moradores, né, essas pessoas, esses imigrantes que viviam em São Bento, né? Bom, esses colonos, né, esses agricultores, eles acabaram sendo empregados na obra da construção da Estrada Dona Francisca. A Estrada Dona Francisca, ela equivale hoje ela tem outro nome, né? Hoje ela é a rodovia SC 301, né? Inclusive eu tenho uma foto aqui dela, né? Uma foto bem antiga dessa estrada, né? Infelizmente não aparece a data exata em que a foto foi batida, né? O que vocês verão, né? É uma foto bem antiga do que hoje é a SC 301, né? Bom, como eu estava dizendo, esses imigrantes, né, que viviam em São Bento, né, que na época pertencia a Joinville, eles foram empregados na construção dessa estrada. Acontece que em 1878 o governador de Santa Catarina ele mudou, tá? Quem acabou assumindo o cargo, isso em março de 1878, foi um advogado que era o doutor Lourenço Cavalcante, tá? E o que o nosso amigo Lourenço, né, o então novo governador do estado, da província, da então província de Santa Catarina, ele acabou fazendo? Bom, ele baixou uma lei, essa lei em 16 de março
de 1878, essa lei, ela determinava, ela suspendia as obras da Estrada Dona Francisca, né? Então, os nossos amigos são-bentenses, né, eles ficaram na saudade, né? Eles acabaram indo para o Beleléu, né? E o que os nossos amigos são-bentenses, eles acabaram fazendo, né? Bom, 300 homens, né? Desculpem, voltando, tá? Esses 300 homens, né? Esses 300 moradores de São Bento, né? Todos eles armados, repetindo, esses 300 homens, eles estavam armados, tá? E eles fizeram o subdelegado de polícia de São Bento de refém, tá? Era o August Heren, caso não esteja enganado, subdelegado de polícia de São Bento, tá? Então, repetindo, esses 300 homens armados e que fizeram um refém, que era o subdelegado de São Bento, eles foram em direção a Joinville cobrar satisfação da direção da então colônia Dona Francisca, tá? Bom, o Fritz Jordan, que nessa ocasião, 1878, era delegado de polícia, ele soube disso através do Frederic Bristein. Frederic Bristein, que foi procurador, né, representante oficial do príncipe de Joinville, foi prefeito de Joinville, foi vereador, deputado estadual, enfim, né? Repetindo, graças ao Frederic Bristein, né, o Fritz Jordan soube dessa muvuca toda, né? Então foi nesse clima gostoso, né? Nesse clima de amor, de paixão, de amor, né? Nesse climão gostoso, tá? Que o Fritz Jordan, que repetindo, era delegado de polícia lá em 1878, tá? Ele, juntamente com Etienne Duas, que era um engenheiro francês, que inclusive era o engenheiro responsável pela abertura da Estrada Dona Francisca, esses três caras, né? O Jordan, o Etienne Duas e o Frederic Bristein, eles acabaram convocando, tá? Acabaram montando um, entre aspas, exército, tá? E esse entre aspas, exército, a cerca de 1 quilômetro da entrada de Joinville, ele fez uma barreira protegendo a cidade, tá? Esses 300 homens, né? Esses 300 homens apaixonados, né? Que queriam tão amorosa e apaixonadamente conversar, né? Conversar com a direção da colônia Dona Francisca, tá? Eles levaram 3 dias saindo de São Bento até chegar à entrada de Joinville, eles levaram 3 dias, tá? Como eles não tinham mantimento algum, eles mataram todos os bois, né? Que eles encontraram ao longo do caminho, né? Fizeram churrasco. Só que eles estavam, depois de 3 dias de viagem, imaginem vocês lá em 1878, o que era uma viagem a pé de São Bento até Joinville, tá? Então imagine o que era isso lá há 146 anos atrás, tá? Obviamente eles chegaram em Joinville maltrapilhos, famintos, cansados, né? E eles perceberam, né, esses são-bentenses, né, esses moradores de São Bento, eles perceberam que se eles partissem, né, para o intento deles, se eles resolvessem invadir Joinville, a coisa federia, né? Então eles acabaram desistindo daquele intento dele, né? Daquele intento que eles tinham, né? Que era de conversar, né, com o diretor da colônia Dona Francisca, que na época, caso não esteja enganado, era o próprio Frederic Bristein, tá? Então, essa foi a história de amor que eu queria contar para vocês e que eu anunciei no início do vídeo anterior, né? Então, o Fritz Jordan, né, repetindo, ele acabou conseguindo dissolver, tá, uma possível revolta que aconteceria em Joinville, tá? O Fritz Jordan, né, ele acabou renunciando ao cargo de delegado em 1880, né? E ele acabou falecendo, indo a óbito no dia 11 de dezembro de 1883, como eu disse ainda há pouco, aos 49 anos de idade, né? Inclusive, 2 descendentes do Fritz Jordan, né? O Henrique Jordan e o Hans Jordan, que era neto do Fritz, né? Eles hoje são nomes de rua, tá? Essas ruas, né, que levam o nome de 2 membros da família Jordan, elas estão localizadas no bairro Itaú, tá? Bom, infelizmente eu tive que deixar muita coisa de fora, tá? Muitas informações, tive que deixar muita coisa de fora, né? Até porque esse vídeo já está longo e insuportável, chato e tudo mais, né? Caso vocês tenham alguma informação adicional, comentem aqui embaixo, por favor, ajudem este mal acabado, tá?
Mais uma vez, obrigado pela atenção, pelo carinho, por tudo, enfim, tudo aquilo de sempre, tá? E como sempre, tradicionalmente, fui!